Aqui. Amém? Então, eu queria falar sobre, lembrando, irmãos, que as pessoas sempre, eu gostei muito, quantos viram aqui o vídeo que eu postei no grupo da palavra, a respeito do pastor Aloysio, falando do dia do Salvador, quantos viram? Amém. Aleluia, que poderoso aquilo, né, e eu achei que faz todo sentido, é o dia do Salvador, né, é o dia do Salvador, e ele falou a respeito da Páscoa também, que é o dia do Redentor. Que poderoso isso, né? Creio que na Páscoa nós vamos falar sobre o Redentor. E é interessante que você precisa entender que Jesus, muito provavelmente, ele não nasceu no dia 24, mas como no dia 25. Mas você precisa entender que isso é uma simbologia, e você sempre lembrar que é o dia do dia do Salvador. Amém, queridos? Mas eu queria falar aqui 2 sinais do verdadeiro Natal, do verdadeiro Jesus. Sabe que o Senhor disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas a palavra de Deus também diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Então veja, talvez alguns quadrantes da sua vida, algumas áreas da sua vida, talvez elas estão sendo roubadas ou estão sendo abafadas e não têm rompido, e acredite, não foi o Senhor que tenta roubar e que tenta destruir essas áreas da sua vida, não é o Senhor, porque o Senhor, Ele é o Salvador, o Senhor é aquele que veio para que você tenha vida e vida em abundância, mas Ele também diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então a forma de você vencer o mundo é você estando conectado a Cristo, isso é algo muito poderoso. Eu queria falar nessa manhã sobre 2 sinais. O primeiro sinal é o sinal da manjedoura. Fala assim, manjedoura. Aleluia. Projeta para mim Lucas 2, a partir do verso 10. Diz assim: contar o contexto aqui, havia pastores, guardando seus rebanhos durante a noite de ataque de lobos e outros predadores. Subitamente a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então veja, onde a presença de Deus, o brilho do Senhor, ele dissipa as trevas, amém? Mas vamos ler aqui, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então veja, o anjo do Senhor veio anunciar esse nascimento, e ele descreve exatamente, que essa criança estaria envolta em faixas na manjedoura. Que coisa preciosa. Então veja, o anjo aqui ele veio anunciar o nascimento do Salvador. Não era um nascimento de uma criança qualquer. Veja que as crianças, elas nascem para viver, mas essa criança, ela nasceu para viver, mas também para morrer, por mim e por você, porque ele era o Salvador. Então não era uma criança comum, era a criança que veio para morrer no nosso lugar. Isso era um motivo de grande alegria, por quê? Porque isso foi que nos trouxe a salvação através do sangue de Jesus. Que coisa preciosa. Quando você começa a entender o grande feito de Deus que aconteceu através do seu Filho, através do Cordeiro de Deus, isso muda a forma de você enxergar o Evangelho, isso muda a forma de você viver o seu dia a dia, porque isso te transforma, te dá um novo estilo de vida, então nós não precisamos aqui ter um livro de normas e condutas, de leis, de como ser ou como não ser, nós não precisamos ter uma doutrina de ser um bom menino. Não, o que nós precisamos de fato é do Salvador. O que nós precisamos de fato é do Salvador, é de Jesus. Então veja, não precisamos mais de moralismo, disso, daquilo, não, nós precisamos é do Salvador.
né? O anjo disse que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas de uma manjedoura. Sabe que isso é uma grande simbologia. O que a Bíblia está chamando de manjedoura aqui, na verdade é um coxo. Quantos aqui sabem o que é o coxo? Poucas pessoas. Quem tem cavalo sabe. Os irmãos têm cavalo ali. Então veja, o que é o coxo? Naquela época o coxo ele era feito de pedras. Hoje em dia não mais. Mas o coxo é onde o gado se alimenta. Ali é o coxo, onde se coloca o alimento. Ali é o coxo. Então veja que o anjo, quando aparece, ele fala exatamente aonde haveria de estar Jesus. Agora, é comum uma criança nascer e estar ali no coxo? Não é. Agora, por que o anjo diz, e é assim exatamente? Porque existe uma simbologia que tem a ver comigo e com você. O coxo ali era onde o rebanho se alimentava. Então Jesus ele veio para nos alimentar. Não é por acaso que ele está ali no coxo. Não é por acaso que ele está envolto em faixas. Porque Jesus ele veio para nos alimentar e também para que nós frutifiquemos, amém? Então veja, mas interessante, como é que eles souberam que ele estaria nessa manjedoura? Nós precisamos entender as profecias que estão no Velho Testamento. E eles conheciam essas profecias, porque conheciam, eles sabiam exatamente onde era. 700 anos antes, projeta para mim Miqueias. Miqueias tinha profetizado 700 anos antes, onde o Messias deveria estar. Projeta para mim Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim: E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja, está falando aqui desde os tempos antigos até a eternidade, está falando do próprio Deus. Então está dizendo que Deus haveria de nascer como homem. Então Belém significa pão, e Efratá significa frutificação. Então veja, esse Belém Efratá está dizendo que é o pão da frutificação. Quantos estão compreendendo? Que coisa poderosa, você precisa compreender essas verdades da palavra de Deus. Quando você começa a juntar essas verdades do Velho Testamento, que é sinal, a sombra do Novo Testamento, tudo começa a se encaixar e fazer sentido. Quantos estão acompanhando? Dá um glória a Deus aí. Os irmãos estão meio parados hoje. Pastor, é o sono. Meu Deus. Então veja, a profecia fica clara, que nasceria um bebê numa manjedoura. Ficaria clara. Mas ela não fala exatamente aonde ainda. E aí, essa profecia diz qual seria a cidade, mas não diz o lugar exato. Para isso precisamos entender, e temos que outra profecia de Miqueias, que está lá em Miqueias 4:8, que diz assim: a ti, ó torre de rebanho, fala assim, torre de rebanho, monte da filha de Sião, de ti virá, sim, e virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Sabe que aqui a torre de rebanho é um lugar específico, que em hebraico chama-se Midgal Eder, fala assim, Midgal Eder. Então veja, Midgal é torre de vigia em hebraico, e Eder em hebraico significa rebanho, ou seja, Midgal Eder é a torre de rebanho. Então diz que ele nasceria na torre de rebanho. Guarda bem isso. Pastor, não estou entendendo nada, você vai entender agora. Então veja, torre de rebanho é mencionado 2 vezes dentro da palavra de Deus, 2 vezes. Deixa eu olhar uma delas aqui, está lá em Gênesis 35, a partir do 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá.
que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda, além da torre de Eder, torre de rebanho. Os irmãos estão compreendendo? Então veja que, dentro desse contexto, quando o anjo apareceu falando da torre de Miguel Eder, que era a torre do rebanho, eles já sabiam onde estaria Jesus. Pastor, mas como assim? Essa torre de rebanho era um lugar específico? Era. E aí um historiador judeu chamado Alfred Ensheim, alguma coisa assim, ele relata os costumes judaicos da época. E essa torre de Eder era um lugar específico, onde se criava um rebanho específico. Então, nessa torre do rebanho, era um lugar específico, onde se criavam o rebanho para o sacrifício. E os irmãos sabem que naquela época, para que esse animal fosse sacrificado, ele não poderia ter marcas ou manchas. Hoje é muito comum, não sei se os irmãos aqui, quantos costumam ir para o interior, alguma coisa assim, mas é muito comum, principalmente, você vai em fazenda ou sítio, que é cercas de arame farpado, por exemplo, é muito comum o couro estar arranhado. Por quê? Porque o animal ele passa lá, ele faz ranhuras, e isso não poderia servir de sacrifício. Por quê? Porque por o sacrifício não poderia ter nenhuma marca. Quantos estão compreendendo? Não poderia ter nenhum defeito. Então, o que acontece? Essa torre do rebanho era um lugar onde muitas vezes, eles enfaixavam até esse rebanho, para que não houvesse marcas. Os irmãos estão compreendendo agora? Por isso que o anjo ele fala específico, vai nascer uma criança que vai estar envolta em faixas, e vai estar na manjedoura, na torre de Eder, na torre do rebanho. Eles já sabiam, era um lugar específico, porque ali só se criava rebanho para o sacrifício. Então Jesus, ele nasceu justamente nesse lugar onde se criava o rebanho de sacrifício. Estou contando algo histórico aqui para os irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que ficou fácil. Por isso que eles sabiam não somente a cidade, mas o lugar específico onde Jesus estava. Naquela época não existia o Waze, né? Não tinha o guia 4 rodas. Então, eles sabiam. Mas se você falar, olha, é lá em São Caetano, na rua Piauí, 1180, aí você sabe onde é. Fala, é lá na Videira São Caetano. O anjo chegou e deu o endereço correto. Está lá na torre do rebanho, dentro da manjedoura, no coxo. Belém Efratá, pão de frutificação. Que coisa tremenda. Você consegue ver todas essas simbologias dentro da palavra de Deus? Dos sinais do pão vivo que desceu do céu, não somente para nos alimentar, mas ele é o Belém Efratá, o pão da frutificação. Uma vez que você se alimenta, você foi liberado um alimento para que você se frutificasse em outro. Aleluia. Multiplicasse em outro. Amém, queridos? Aleluia. Então veja que esse é o sinal da manjedoura. Jesus nasceu sim num lugar específico para ser alimento para mim e para você. Ele foi o Cordeiro de Deus, que não havia nenhuma mancha, nenhuma marca, nenhum pecado. Ele foi o Cordeiro de Deus para nos salvar e nos purificar. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Mas o segundo sinal é o sinal da Virgem, de Maria. Sabe que o Senhor veio também, não somente para salvar, mas também para ser o nosso Redentor, amém? Sabe que no Velho Testamento, quando alguém era pobre ou empobrecia, perdia os seus bens, né? Perdia os seus bens e as suas posses e tudo mais,
ele podia se tornar escravo, mas ele era um escravo livre. Mas a forma dele sair dessa posição, ele precisava ter um redentor. Ele precisava ter alguém que pudesse tirar ele dessa posição, dessa pobreza. Então, era assim que funcionava no Velho Testamento. Era assim que funcionava. Então, às vezes, a pessoa ela podia até ter posse, mas por conta de escolhas equivocadas ou erradas, perdeu as suas posses, empobreceu, a ponto até de se tornar escravo. Mas ela não seria escrava eternamente. Ela poderia sair dessa posição se um redentor a tirasse dela. Mas tinha uma forma desse redentor. Não podia ser o amigo. Não podia ser o chegado, o brother da esquina, do colégio. Não. Tinha algumas características. Compreendendo? Segunda característica, ele deveria ser rico. A riqueza aqui é ter o sangue sem pecado. Nós somos pobres porque já nascemos debaixo da semente do pecado. Mas a riqueza aqui é o sangue purificado de Jesus. Jesus é o parente rico, com sangue rico. Quantos estão compreendendo? Era o sangue que poderia nos tirar da escravidão. Que coisa extraordinária. Se não ficar deslumbrado com essas verdades, eu confesso que eu fico. Quando eu começo a estudar, separo um tempo, um pouco mais assim, eu começo a ficar deslumbrado com as riquezas e a perfeição de Deus em tudo que Deus faz. É uma coisa extraordinária. E o terceiro quesito, ele deveria querer redimir. Porque uma coisa é ele ser rico, outra coisa é ele querer. E eu te falo, quem que foi esse? Foi Deus. Ele quis nos salvar. Ele quis. Jesus morreu por amor de nós. Quantos estão compreendendo? Então ele quis, ele desejou. Então ele preenchia todas as características para que nós pudéssemos ser redimidos dessa escravidão. Que coisa extraordinária, dessa pobreza. Uma vez meu filho era pequeno. Ô pai, nós somos ricos. Eu falei, nós somos muito ricos. E ele falou, nós tínhamos só berlingo na época. Ele falou, por que nós só temos esse carro velho? Se nós somos ricos. Eu falei, filho, nós temos a maior riqueza que o mundo não tem, que é a riqueza do sangue de Cristo. Quantos estão compreendendo? Que coisa extraordinária. Mas muitas vezes você associa que a maior riqueza é o que o mundo pode oferecer. Não é. A maior riqueza você já tem. E a maior riqueza é Cristo. Quantos dizem amém? Dá um glória a Deus por isso. Aleluia. Então veja, quando Adão caiu, o pecado contaminou o seu sangue. Dessa forma, foi passada para os seus descendentes. Então, todos nós já nascemos na iniquidade do pecado. É o que a palavra diz. Todos foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o nosso sangue, ele já nasceu na origem do pecado. Então o nosso sangue não vale nada, precisava de um sangue puro, de um cordeiro de Deus. Quantos estão acompanhando? Então nós viemos dessa linhagem. Então o que nós precisamos na verdade? Nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque já nascemos na iniquidade do pecado. Nós precisamos de um sangue rico, um sangue que possa nos comprar e nos purificar. Quantos estão compreendendo? Oh, aleluia. Então veja, o Salvador tinha que ter o sangue sem pecado. Sangue sem pecado. Fala assim, sangue sem pecado. Oh, aleluia. Então veja, isso introduz o segundo sinal. Esse sinal foi dado pelo profeta Isaías, 7 séculos antes. Vamos ler, Isaías 7,14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Olha que coisa, que loucura.
Eu fico pensando, os profetas, muitos creram, mas muitos os tinham como loucos. Porque o homem chegar e vai falar assim, olha, vai nascer o filho de uma virgem. Você fala, era ou não era, irmãos? Até hoje, até os dias de hoje, muitos pensam, não creem. Então veja que, mas o profeta está sendo muito específico, e ele fala aqui, eis que a virgem conceberá. Agora veja, por que tinha que ser virgem? E isso precisa ficar muito claro, você precisa compreender. Durante anos e anos, muitas pessoas creram só pela fé, mas hoje a ciência consegue explicar algumas questões. Algumas questões a respeito do sangue, você consegue explicar nos dias de hoje. Então, uma explicação científica. Em 1900, o médico judeu chamado Karl Landstein, alguma coisa assim, eu vou mandar o esboço para você, que eu não sei falar isso aqui. Landsteiner, talvez, alguma coisa assim. Mas você vai saber o que ele descobriu, que eram os tipos sanguíneos. E isso foi um marco científico, por coincidência um judeu. Pode ver que a maioria dos prêmios Nobel são judeus. Agora veja, o que ele descobriu? Os tipos sanguíneos. A, B, AB, O. Aquele que é doador universal, aquele que é receptor universal, sabe que até então muitos morriam. Por que morriam? Porque faziam transfusão de sangue. Estava perdendo sangue, botava qualquer tipo de sangue. E se você colocasse qualquer tipo, um sangue que não é o seu, o que acontece com você? Você morre. Então muitas pessoas morriam porque colocavam outro tipo de sangue, que não era o sangue correto. E se você colocar um outro tipo de sangue, você morre. Pastor, não sabia dessas coisas. Pois é, mas 3.500 anos antes, lá em Levítico já se explicou isso. A própria Bíblia já sabia, o próprio Deus já sabia. Deixa eu ler com os irmãos aqui. Projeta para mim Levítico 17:14. Olha o que diz. Portanto, a vida de toda a carne é o seu. Está dizendo que é o seguinte, o sangue é a vida. A sua carne, o que você é o seu sangue. A vida é o sangue. E ele fala, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer toda a carne é o sangue, qualquer que o comer será eliminado. Então o que acontece? Quando se faziam as transfusões de um outro tipo de sangue, morria. Qual que é a boa notícia de tudo isso? É que o sangue de Jesus, ele não veio para condenação, mas ele veio para purificação. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Por isso que o sangue é tão importante. Qualquer que comer outro tipo de sangue vai morrer. Mas você que tem o sangue do Cordeiro de Deus, você vai viver e uma vida abundante. Quantos creem nisso? Que coisa tremenda. Eu vou mandar esse esboço para os irmãos, você precisa meditar depois nesse esboço, amém? Então veja, toda criança nascida desde Adão nasceu com a semente do pecado. O sangue contaminado. Toda, sem exceção. Agora, o que é interessante, falando aqui de um aspecto, como Deus fez um homem e fez a mim e a você, você sabe que a criança, ela não recebe o sangue da mãe? Quando a criança é formada, em nenhum momento ela recebe o sangue da mãe. Que coisa interessante. Ela é nutrida ali pela placenta, os nutrientes, tudo que ela precisa ali, mas o sangue ela não recebe. Agora, por que isso? Você sabe que, tanto que às vezes pessoas que é soro positivo HIV,
o filho nasce e não tem. Por quê? Porque não recebe o mesmo sangue. O sangue da criança, o próprio organismo gera. Que coisa interessante isso. Pastor, mas eu conheço alguém. É porque o sangue da placenta contaminou no momento do nascimento. Quantos estão compreendendo? Então, olha só que interessante. O sangue da mãe não passa para o filho. Isso cientificamente, biologicamente dizendo. E Deus fez isso porque Deus é Deus e Deus é extraordinário. Porque veja, Maria, ela nasceu com a semente, com o sangue do pecado de Adão. Sim ou não? Sim ou não? Então, se o sangue de Maria passasse por Jesus, o sangue do pecado estaria em Jesus. Agora, por que teria que ser uma virgem? Porque a semente de Adão, o sêmen de Adão, também era contaminado. Desculpa, o sêmen de José, o sêmen de José também iria contaminar. Mas Jesus não poderia ter nenhum pecado. Quantos estão compreendendo? Irmãos, isso é algo extraordinário, não é? A perfeição de Deus. Isso é algo extraordinário. E quando você começa a juntar essas questões, você fala, uau, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa espantosa. A perfeição de Deus, nesse grande quebra-cabeça, Ele vai formando, para que Cristo venha e complete esse grande quebra-cabeça e você seja salvo. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Eu fico deslumbrado com a palavra de Deus. Quantos ficam deslumbrados? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, todos os bebês nascem para viver, mas um dia na manjedoura de Belém, de Miguel Eder, que é a torre do rebanho, nasceu um bebê que veio para morrer. E esse bebê era Jesus. Ele veio para morrer por mim e por você. Que coisa extraordinária. Então veja que o filho da Virgem, Maria, pôde receber a herança de Deus. Isso não te deixa meio embasbacado? Agora deixa eu contar uma coisa aqui para você que talvez você não saiba. A herança, ela era para o homem ou para a mulher? Para o homem ou para a mulher? Era para o homem. E era para qualquer homem ou não? Era para o primogênito. E se o primogênito morresse? Era para o segundo. Os irmãos estão compreendendo? Agora veja, se a herança era para o homem, por que Maria recebeu essa herança? É uma boa questão. Fala, pastor, agora eu não sei te responder. Mas a Bíblia explica a Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês uma história que não é muito relatada e ministrada, mas é de extrema importância e impacto para que o Salvador viesse. E essa história, ela está lá em Números, que fala das filhas de Zeloafede. Zeloafede. Alguém já ouviu essa história? Talvez você já leu a palavra de Deus e você passou despercebido dentro desse contexto. As filhas de Zeloafede, deixa eu contar o contexto aqui para você. O que acontece? Zeloafede, ele teve apenas filhas. Apenas filhas. Agora, a herança, ele podia ter 20 filhas, mas a herança era para o homem. Nasceu um homem, era o 20º homem dos filhos, era esse homem que recebia a herança. Era assim que a lei determinava. Então a lei era muito clara nesse quesito. A lei era extremamente clara nesse quesito. E não havia negociação. A lei tinha sido estabelecida e ponto. Então veja, só que acontece, Zeloafade ele morre, e tinha apenas 5 filhas. Nesse caso, o que ia acontecer? Quem ia receber a herança ia passar para os tios, para os irmãos de Zeloafade, o mais velho. Era assim que funcionava. Mas algo interessante acontece dentro desse contexto.
as filhas de Zelofade, elas vão conversar com Moisés. E elas chegam para Moisés e falam: olha, nós queremos, vou falar com as minhas palavras, nós vamos ler ali só para você entender o contexto. Elas chegam para Moisés e falam: olha, nós queremos a terra do nosso pai, é herança nossa, nós não temos irmãos. Porque se eles tivessem o irmão ia receber e ia cuidar de toda a família, mas nesse caso, elas estão falando: nós vamos ficar órfãos, porque ainda que é tio, não é a mesma coisa. E elas chegam para Moisés e falam, e Moisés fica ali e fala: bom questionamento. Moisés era um homem de Deus, e Moisés leva essa questão para Deus, e Deus bate o martelo. Vamos ler o que está dizendo o texto. Lá em Números 27, verso 4, diz assim: as filhas de Zelofade, dizendo aqui: por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Só tinha filhas, 5 filhas. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então, dá-nos a posse dos irmãos do nosso pai, porque queria para os irmãos do falecido. E ele falou: dá-nos a posse dessas terras. Elas estavam pedindo algo que até então não havia acontecido na história. A lei já tinha sido determinada, mas essas mulheres, elas teve um impacto fundamental na história do Salvador. Teve um impacto fundamental. Então veja, por que teve um impacto fundamental? Porque elas chegaram para Moisés, Moisés era o legislador, e apresentaram a sua petição a Moisés, e Moisés vai consultar Deus. E olha só qual que é a resposta que Deus dá diante dessa questão. Está lá em Números, projeta para mim, Números 27, versículo 5. Mais um. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Que coisa tremenda. Porque ele olhou e falou assim: isso é bom. Mas ele não podia passar por cima da lei. E ele vai consultar Deus. Leva a causa, olha o 26. Disse o Senhor a Moisés, continua: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar elas a herança de seu pai. Então Deus está falando aqui: olha, o que elas estão pedindo é justo, então você vai dar posse às filhas. E aí ele estende, continua, e aqui está a grande sacada: falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à filha. Agora Maria pode receber herança. Quantos estão compreendendo? Quantos estão montando esse quebra-cabeça extraordinário de Deus? Isso é algo extraordinário. Muitos passam despercebido, e eu penso que até Satanás passou despercebido, diante de tanta sabedoria de Deus. Pastor, por que isso? Porque quando nós falamos em linhagem, quando nós falamos a respeito de, muitas pessoas elas passam muito despercebidos quando falam a respeito de genealogia. Mas para Deus isso é importante, tanto se você começa ali o Novo Testamento falando da genealogia de Jesus. É assim ou não é, irmãos? Então fala lá, fala em Mateus, fala também em Lucas, mas veja, isso é importante para Deus. Então veja que esse posicionamento das filhas de Zelofede teve impacto tamanho, porque agora Maria podia ter acesso a essa herança. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. E quando você começa a olhar toda essa genealogia, então veja, Davi
né? O rei Davi, ele teve 19 filhos, só uma filha, só Tamar. Mas é importante você entender ali todo o contexto dessa genealogia, porque é a genealogia de Cristo. É a genealogia de onde proveio o Salvador. E aí, irmãos, lá em Mateus fala filho de Davi, depois fala de Abraão. Mas por que isso? Por que lá em Mateus relata dessa forma? Por quê? Porque precisava autenticar a realeza. Então veja, ia nascer o rei dos reis. E a questão de ser filho de Davi era para autenticar a realeza. Quantos estão compreendendo? Mas quando você começa a ver ali os reis, né, a geração que foi passando ali, Davi, Salomão e por aí em diante, você começa a ver algumas questões que depois não andaram a bom termo. E aí você vê também lá em Lucas, né, fala ali de Adão, que fala da linhagem de Maria, mas em Mateus também fala da linhagem que passa por José. Então veja que eles vieram de uma linhagem dessa realeza. Quantos estão compreendendo? Mas veja, se você for olhar a história dos reis, houve uma maldição. Então foi passando ali, Davi e tal, mas houve uma maldição em Jeconias. E depois de Jeconias, dessa linhagem, nunca mais um rei dessa linhagem assumiu o trono. Você sabia disso? Depois de Jeconias, ninguém mais dessa linhagem assumiu a posição do trono. E aí o que acontece? Aí que eu penso que nessa hora o diabo falou, agora quebrou a linhagem. Eu penso que nessa hora o diabo ele ficou parcialmente alegre. Porque ele falou, ganhei. Mas ele não contava que Deus era Deus. Que coisa extraordinária. Quando acontece essa ruptura, como que agora, dessa linhagem, iria agora alguém assumir o trono? Não tinha mais como. Se fosse olhar de uma forma natural. Então veja que, quando isso acontece, eu penso que o diabo se alegrou. Falou, agora não tem mais como. Mas não é bem assim. Quando você junta todas essas coisas de uma maneira incrível, quando Maria veio da linhagem de Natã, né, que ela rei Davi, Salomão, Natã, Maria veio dessa linhagem, né, do filho do rei. Então, quando você começa a ver toda essa linhagem, e você começa a juntar, agora sim, as coisas começam a se encaixar. Por quê? Porque agora Deus poderia levantar um rei de todo Israel, o rei dos reis, não somente por uma linhagem real, mas também através do sangue real. Quantos estão compreendendo? Irmãos, que coisa tremenda. Então, todo esse acontecimento do nascimento de Jesus, ele teve todo um histórico para que isso acontecesse. E agora ele poderia falar que ele era o Messias, que ele era enviado, que ele tinha direito ao trono, não somente pela linhagem real, mas também por conta do direito ao sangue real. Ele era o Cordeiro de Deus, que não havia nenhum pecado nele. Então não era só pelo sangue, mas também por conta dessa linhagem. Sabe, quando você começa a compreender que o Rei dos Reis, né, Jesus, né, que Deus é o seu único Filho por nós, fez todo esse trâmite para que eu e você pudéssemos ser alcançados pelo Salvador. Então veja, Ele não veio simplesmente para nos salvar, Ele veio também nos redimir. Ele veio também para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Ele veio para que nós pudéssemos experimentar o melhor nesse tempo. E isso é algo extraordinário. Isso é algo que faz com que eu e você paremos para refletir desse grande feito de Deus.
Então, quando nós falamos do nascimento desse menino envolto, que nasceu numa manjedoura, sabe, a simbologia do Natal não pode ser só um Feliz Natal e uma troca de presente. Isso é o que o mundo nos doutrinou desde pequeno, para que nós abríssemos mão dessas verdades do verdadeiro Natal, que simboliza o nascimento de Jesus. Então você tem duas formas de você viver o seu Natal. O seu Natal para você, ele pode ser simplesmente o dia onde você se reúne com parentes que você não vê há muito tempo, um dia onde muitos até dão uma desviadinha nesses dias. Falam, vou abrir uma sessão Natal, vou tomar uns Gary. Toma uns drink a mais e passa do ponto. Eu te pergunto, que testemunho. Mas esse é um dia que você pode falar, você pode parar e falar, eu queria fazer aqui algo, porque hoje não é simplesmente o Natal, hoje é o dia do Salvador. Que coisa tremenda. Eu adorei aquele vídeo que o pastor Aloysio postou no grupo dos pastores, automaticamente eu passei. Porque é justamente isso. É muito bom nós estarmos reunidos em família. É muito bom nós estarmos ali, vendo parentes que nós não vemos há muito tempo. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é extraordinário. Mas a essência não são os presentes. A essência não é rever os parentes antigos. A essência é você lembrar que um dia, um menino nasceu enrolado em faixas na manjedoura, para que você fosse salvo. Para que nós fôssemos salvos e tivéssemos uma vida em abundância. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus, ele nasceu, foi a criança que nasceu, mas ela nasceu para morrer por mim e por você. Que coisa tremenda. Quando você tem essa revelação, não tem como você viver os seus dias da mesma forma. Não tem como você agora ficar desejando o mundo, porque você fala, eu não valia nada, e mesmo assim ele morreu por mim. Mesmo assim ele morreu. Apesar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas mimimices, ele nos escolheu. Você é escolhido de Deus. E você decide como você vai ver a sua vida. Você decide se você vai viver misturada com o mundo, como o mundo vive, ou se você vai ser um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Ou se você vai ser um cristão, uma coluna na sua casa, uma coluna na sua família, uma coluna por onde você andar. Deus te escolheu. Ele foi a criança que nasceu lá em Belém, em Efratá, o pão da frutificação. Sabe, a torre de vigia onde o rebanho se alimentava. Sabe, quando você se alimenta de Jesus, Ele é o pão da frutificação. À medida que você se fortalece, você se frutifica. Nós fomos chamados para expressar Cristo por onde nós andamos. O pão vivo que desceu do céu, Ele nos alimenta, mas também nos frutifica. E nós damos fruto, e fruto é abundância. Sabe, queridos, você é o escolhido de Deus. Você é o amado, você é a amada de Deus. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te escolheu, Ele desejou você e Ele te deu um alimento vivo, o pão que desceu do céu, para que você seja fortalecido em cada quadrante da sua vida. Sabe, quando você se sente meio fraco, meio desestruturado, existe um pão que te fortalece. Quando você se sente meio abatido, existe um pão que te fortalece. Sabe, quando você está meio em dúvida, e você está querendo chutar o balde, existe um pão que te coloca um norte. Esse pão é Jesus. Então nós não podemos deixar essa data passar em vão. Eu confesso, eu não sei se nós contamos aqui quantas pessoas estão, mas eu estou feliz pela presença dos irmãos. Sabe, você poderia agora estar envolvido com tantas outras coisas, mas você separou esse tempo, que muito para o mundo já é de estar em comemoração,
já é de começar os trabalhos na churrasqueira, nas latinhas. Eu sei que aqui ninguém faz essas coisas, mas o mundo costuma fazer isso com muita normalidade. Não condeno quem faça, não vai se embriagar e dar vexame, mas você separou esse tempo para aprender, para ouvir, para se alimentar do Belém Efratá, do pão da frutificação. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu quero orar por você nessa manhã e declarar que você é o amado de Deus, e o alimento, o pão da frutificação, morreu por mim e por você, mas que você tenha a revelação que o maior episódio da face da terra, não passe em branco, porque Deus te escolheu para que você seja uma boca profética. Deus te escolheu para que o seu testemunho, não é pelo muito falar, mas é pelo se posicionar em determinadas circunstâncias. Sabe, Deus quer te usar, mas para isso você já pegou o pão fresquinho, Ontem minha esposa, fiquei até questionando se ela fez essa bariátrica. Eu acho que ela fez um regime. Ela comprou um pãozinho lá com alecrim, com não sei o que e tal. Eu não gosto muito desses pão diferenciado. Mas quando eu fui ver, hoje de manhã eu olhei e falei, quem comeu todo esse pão? Esse pão é maravilhoso. Comeu quase o pão inteiro, será uma bisnagona desse tamanho. E eu fiquei pensando, sabe que Deus sempre fala conosco em muitas maneiras, Mas é mais ou menos isso. Quando você descobre algo que é bom, que te dá prazer e te satisfaz, você não consegue ficar sem se alimentar. Não consegue. E ela falou, isso é muito bom. Eu vi que toda hora assim, esse pão é maravilhoso. Mas o que tem tão de bom? Eu não sei, parece que tem um sal meio grosso, com alecrim, com não sei o quê. Eu falei, credo. Credo. Com alecrim, estou fora. E daqui a pouco ela ia lá e pegava mais um pedaço desse pão. E falando, para onde está indo todo esse pão se o estômago diminuiu? E hoje de manhã eu fiquei embasbacado, porque eu cheguei na cozinha e falei, ué, quem comeu todo esse pão? Ela falou, fui eu, maravilhoso esse pão. E eu fiquei pensando, existe um pão, o Belém Efratá, o pão da frutificação, que nenhum pão natural se compara a ele. Mas quando você descobre essa fonte de prazer, você não consegue, você quer sempre mais, e mais, e mais. É fato que às vezes, irmãos, nós nos sentimos abatidos. Talvez, esse ano não tenha sido o melhor ano, talvez os seus projetos não tenham dado a bom termo, como você esperou, e você se sentiu abatido. Mas deixa eu te falar, existe um pão, que se você decidir comer dele, irmão, você não consegue parar mais. Você fala, eu quero mais, e você vai se saciando, e quanto mais você come, mais você quer comer. E esse pão é Jesus. Quantos querem se alimentar desse Belém Efratá, o pão da frutificação? Fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Não sei se nós vamos ter uma música aqui. Aleluia. Feche seus olhos. Sabe, fale com o Senhor agora. Fala, Jesus, eu quero mais de Ti. Oh, Jesus, Jesus. Agradeço o Senhor agora. Oh, Jesus, obrigado. Porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Obrigado, Jesus, porque através do Teu sacrifício naquela cruz, nós fomos alcançados, nós fomos salvos, nós fomos redimidos pelo Teu sangue. E se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos amou primeiro.
Se nós estamos aqui, é porque o pão vivo desceu do céu, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos amou primeiro. Oh Jesus, obrigado, obrigado pelo sacrifício, porque Tu és o Cordeiro de Deus. O Senhor se fez maldito em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da Tua plenitude, Pai. Por isso nós somos gratos, por isso nós escancaramos o nosso coração diante do Senhor, e bendizemos o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Oh Jesus, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, dando o Seu único Filho como sacrifício vivo em nosso lugar, Pai. Oh Jesus, nós somos gratos, nós somos gratos, nós somos gratos pela Tua grandeza, nós somos gratos pela Tua riqueza, nós somos gratos pela Tua realeza, porque nós fomos alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és o Belém Efratá, o pão da frutificação, que nos alimenta, que nos fortalece, aonde há desânimo, a vitória, aonde muitas vezes somos abatidos, o pão do céu nos alimenta e nos frutifica, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu creio que você é o amado de Deus, você é o escolhido de Deus. Sabe, os sonhos de Deus, eles não morreram. Talvez você andou meio desanimado, meio desmotivado, mas o Senhor vem trazer essas boas novas da verdade dEle, que existe uma herança para você. Mas veja, talvez aqui muitos saibam que existe essa herança, mas uma coisa é você saber que você é herdeiro, outra coisa é você tomar posse dessa herança. Talvez você tenha a revelação de que você é o herdeiro, mas olhando para a sua vida, você ainda não tomou posse. Creia, existe essa herança, e 2024 é o ano das portas abertas. Eu quero te desafiar a você tomar posse de tudo aquilo que Deus deixou e tem o seu nome naquela cruz do Calvário. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Deseje um feliz dia do Salvador para o seu irmão, para pelo menos 5 pessoas, e seja uma bênção por onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém?